O metal frio do bisturi era a única coisa que separava a vida da morte da mulher que destruiu o meu futuro, e eu era o único cirurgião noturno capaz de salvá-la. O relógio na parede do Hospital Geral de Chicago não faz apenas um barulho. Ele emite um clique seco, como se estivesse cortando o silêncio da madrugada em fatias finas. Clique, clique, clique. Eram 3h14 da manhã. O ar-condicionado soprava uma brisa gélida que carregava aquele cheiro onipresente de antisséptico e café requentado que parece impregnar a pele de todo cirurgião de trauma. Eu estava terminando de preencher um prontuário quando o pager no meu cinto vibrou com uma intensidade que parecia um soco no quadril. Código vermelho, acidente de carro múltiplo, paciente instável, hemorragia abdominal maciça. Corri pelo corredor, o som dos meus tamancos de borracha ecoando nas paredes de azulejo branco. Naquele momento, eu não era um filho, um irmão ou um homem com um passado quebrado. Eu era apenas o Dr. Lucas Duarte, o cirurgião responsável. Mas assim que as portas duplas da sala de emergência se abriram com um estrondo metálico, o mundo que eu levei 5 anos para construir desmoronou em 3 segundos. Sobre a maca, cercada por enfermeiros que tentavam conter o caos, estava ela, Sara. O rosto que eu via em todos os porta-retratos da minha infância agora estava pálido, quase translúcido, manchado por um hematoma arroxeado na testa. O cabelo, que ela sempre mantinha perfeitamente alinhado como a filha brilhante de Chicago, estava colado ao rosto pelo suor e pelo sangue. Fiquei estático. O relógio na parede pareceu gritar. 1 segundo. A lembrança de Sara sorrindo enquanto mentia para meus pais, dizendo que eu tinha abandonado a faculdade de medicina para vadiar, me atingiu como uma descarga elétrica. 2 segundos. O rosto do meu pai frio como mármore, me dizendo para nunca mais ligar para aquela casa. 3 segundos. O som da linha contínua do monitor da minha melhor amiga, que morreu enquanto eu era a única pessoa no mundo que cuidava dela. Tudo porque minha própria família me deu as costas. Doutor, a voz da enfermeira-chefe cortou o transe. A pressão tá caindo. Ela tá aí viscerando. Precisamos entrar agora. Eu olhei para Sara, a mulher que me apagou da vida dos meus pais. A mulher que garantiu que eu passasse o dia da minha formatura sozinho, olhando para uma plateia onde ninguém gritava meu nome. Eu poderia passar o caso. Ética médica permitiria. Conflito pessoal, eu diria, e outro cirurgião assumiria. Sara morreria no tempo que levaria para a transição? Provavelmente. Minha mão tremeu por 1.000.000º de segundo antes de fechar em um punho firme. Preparem o centro cirúrgico 4. Minha voz saiu fria, uma ferramenta tão afiada quanto o bisturi que eu estava prestes a usar. Eu assumo. Enquanto a empurrávamos pelo corredor, vi 2 figuras na sala de espera através do vidro temperado. Meu pai e minha mãe. Eles pareciam mais velhos, curvados sobre o peso de um desastre que não podiam controlar. Eles olharam para o movimento frenético, mas seus olhos não me reconheceram de imediato. Eles viram apenas um jaleco branco, um salvador anônimo. Eles não sabiam que o filho que desistiu da vida era o único que segurava a vida da sua filha favorita entre os dedos. O ar dentro do centro cirúrgico 4 era tão rarefeito que parecia que meus pulmões estavam filtrando agulhas. Ali, sob a luz impiedosa das lâmpadas de LED que eliminavam qualquer sombra, a Sara não era mais a irmã que sussurrou mentiras no ouvido do meu pai. Ela era um mapa de tecidos rompidos, uma pulsação errática e um abdômen que se enchia de sangue com uma velocidade aterradora. Bisturi! Minha voz soou estranha para mim mesmo, abafada pela máscara cirúrgica, mas firme o suficiente para que o instrumentador não hesitasse. O metal deslizou pela pele pálida dela. Naquele momento, uma ironia cruel se instalou na sala. Durante 5 anos, eu tentei usar palavras para curar o abismo entre nós. Enviei cartas que detalhavam meus primeiros sucessos na residência, fotos do meu casamento com a Carolina, ultrassom do Tomás, todas voltaram com o carimbo recusado. A caligrafia da minha mãe no envelope agindo como uma barreira intransponível. Eu tentei curar com amor e fui rejeitado. Agora eu estava curando com aço, e ela não tinha escolha a não ser aceitar. Aspirador, rápido, não consigo ver a origem do sangramento, ordenei. O som de sucção preencheu o ambiente, um ruído rítmico e perturbador. O sangue de Sara, o mesmo sangue que corria nas minhas veias, o sangue que meus pais alegaram que eu tinha envergonhado, estava espalhado pelas minhas luvas de látex. Enquanto minhas mãos se moviam mecanicamente, treinadas por 1000 noites de plantão e milhares de horas de estudo, que Sara disse aos meus pais que eu nunca fiz, minha mente me traiu. Voltei para aquele inverno em Chicago 5 anos atrás. Lembrei-me de estar sentado em uma cadeira de plástico desconfortável em um quarto de hospital diferente, segurando a mão da minha melhor amiga, Helena, enquanto o câncer a consumia. Eu liguei para Sara naquela época. Eu estava desesperado, exausto, sentindo o peso do mundo nos ombros. Contei a ela sobre a licença da faculdade, sobre como precisava cuidar da
Helena porque ela não tinha mais ninguém. Sara me ouviu com uma voz de mel. Não se preocupe, Lucas. Eu vou explicar tudo pro papai. Ele vai entender seu coração nobre. 3 dias depois, meu pai me ligou. Não houve como você está. Houve apenas o veneno. Sua irmã nos contou que você largou tudo, que está usando o dinheiro que enviamos para viver uma vida de festas e mentiras. Não ouse voltar a esta casa. Você está morto para nós. Doutor, a pressão está despencando. 60/40. Ela está entrando em choque hipovolêmico. O grito do anestesista me trouxe de volta ao presente com a força de um soco. O monitor começou a apitar um ritmo frenético, um chamado agudo para o esquecimento. Mais 2 unidades de sangue agora, gritei. Afastador, achei a laceração. É a artéria esplênica. Meus dedos mergulharam no calor do corpo dela. Naquele segundo, eu tive o poder absoluto. Um movimento errado, 1 milímetro para a esquerda, um acidente de percurso e Sara nunca mais contaria outra mentira. O silêncio que ela me impôs por 5 anos se tornaria eterno para ela. Mas o rosto da Helena apareceu na minha mente. Aquele bilhete que ela deixou no meu livro de anatomia. Termine, não deixe que ninguém decida quanto você vale. Eu não era o que Sara disse que eu era. Eu não era o filho pródigo, o fracassado ou o mentiroso. Eu era o cirurgião que salvava vidas, mesmo as que tentaram destruir a minha. Com uma precisão que parecia vir de algo além de mim, clampei a artéria. O sangramento parou. O som do aspirador mudou de tom. O monitor, lentamente, começou a estabilizar em um bip constante, algo quase musical. Estancado, murmurei, sentindo o suor escorrer por baixo da touca e arder nos meus olhos. Vamos começar a fechar. A cirurgia durou mais 2 horas. Cada ponto que eu dava na carne da Sara parecia um ponto dado na minha própria história. Eu estava costurando os pedaços de uma vida que ela mesma tentou rasgar. Quando terminei, dei um passo para trás. Minhas costas doíam, minhas mãos estavam manchadas, mas o trabalho estava feito. Saí da sala, arranquei as luvas e as joguei no lixo com uma raiva silenciosa. No corredor, a caminho da pia de higienização, olhei pelo vidro. Meus pais ainda estavam lá. Meu pai caminhava de um lado para outro, as mãos entrelaçadas nas costas, exatamente como fazia quando estava prestes a dar um sermão. Minha mãe estava com o rosto escondido nas mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Eles estavam sofrendo pela Sara. Eles estavam lá por ela. Eles cruzariam o país por ela. Respirei fundo, sentindo o cheiro de sabão antisséptico invadir meus sentidos. Eu tinha que atravessar aquela porta. Eu tinha que dizer a eles que a filha deles estava viva, mas acima de tudo, eu tinha que ver o momento exato em que eles perceberiam que o fantasma que eles apagaram era o único motivo pelo qual eles ainda tinham uma filha. Caminhei em direção à sala de espera. O clique do relógio parecia mais alto do que nunca. Empurrei a porta de vai e vem que separava o estéril do emocional. O som da porta batendo atrás de mim foi o anúncio de que o Dr. Duarte tinha saído de cena para dar lugar ao filho que eles tentaram esquecer. Mas eu não ia facilitar. Eu ainda usava a armadura de algodão azul celeste, respingada com o esforço da última madrugada. O saguão de espera do hospital às 5 da manhã tem uma luz amarelada e doente que faz todo mundo parecer exausto ou morto. Meus pais estavam sentados em cadeiras de metal, cercados pelo cheiro de café queimado e desespero. Assim que me viram, eles se levantaram em um reflexo condicionado. Para eles, eu era apenas o cirurgião, o homem que detinha o poder de dizer se o sol nasceria para Sara ou não. Doutor, por favor. A voz da minha mãe quebrou. Ela estava com as mãos estendidas, como se implorasse por uma esmola de esperança. Eu parei a exatamente 2 metros de distância. Uma barreira invisível de 5 anos de silêncio. A paciente Sara Miller está estável, eu disse. Minha voz era um bisturi, limpa, fria e precisa. O sangramento arterial foi contido. Ela perdeu muito sangue, mas o organismo está respondendo bem à transfusão. Ela será transferida para a UTI em breve. Meu pai soltou um suspiro tão longo que parecia que ele estava prendendo a respiração desde o acidente. Ele deu um passo à frente, os olhos marejados, buscando a minha mão para um aperto de gratidão. Foi nesse momento que o mundo dele parou. Seus olhos desceram da minha máscara, que eu ainda não tinha retirado, para o meu peito. Ali, bordado em letras pretas e firmes, estava escrito: Dr. Lucas Duarte, chefe da cirurgia de trauma. O silêncio que se seguiu não era humano, foi um vácuo. Vi o momento exato em que a engrenagem na cabeça do meu pai travou. Ele olhou para o nome, olhou para mim, olhou para o nome de novo. O Lucas que ele conhecia era um fracassado que tinha jogado a vida no lixo em um subúrbio qualquer. O homem à frente dele era o pilar de um dos maiores hospitais de Chicago. Minha mãe sufocou um grito com a palma da mão. Lucas, é você mesmo? Retirei a máscara devagar. O ar frio do corredor bateu no meu rosto suado. Eu sou o cirurgião responsável, senhora Miller. Respondi, ignorando o tom maternal. E, por sorte, eu estava de plantão. Mais 10 minutos de atraso na triagem e a história que vocês contariam hoje seria bem diferente. Meu pai tentou falar, a boca abrindo e fechando como a de um peixe fora d'água. Mas a Sara disse, ela nos mandou fotos. Ela disse que você tinha virado que você estava vivendo de abrigo em abrigo após a expulsão da faculdade. A Sara mentiu, eu interrompi. E cada palavra
palavra pesava uma tonelada. Como a Sara mentiu sobre a morte da Helena, como a Sara mentiu sobre as minhas cartas. Ela criou uma ficção para ser a única protagonista da vida de vocês, e vocês compraram o ingresso para a primeira fila com prazer. Aproximei-me um pouco mais, o suficiente para que eles vissem o cansaço real nos meus olhos. Durante 5 anos, eu mandei convites, eu mandei fotos do meu filho. Sim, vocês têm um neto chamado Tomás, ele tem os olhos da vovó, sabia? Mas vocês devolveram tudo. Recusado, desconhecido. Minha mãe começou a tremer violentamente. O choque de ver o filho que ela enterrou ser o salvador da filha que ela idolatrava estava rasgando sua sanidade. Nós não sabíamos, Lucas. Nós acreditamos nela. Ela chorava, dizia que tentava te ajudar e você a agredia verbalmente. E vocês acreditaram nela, sem nunca, por um segundo, pegar o telefone e me ligar. Minha voz não subiu de tom, o que a tornou ainda mais assustadora. Vocês acreditaram na vilania do filho que passou a infância montando foguetes de papel na cozinha enquanto ela ganhava todos os holofotes? Meu pai tentou me tocar. Um gesto patético de reconciliação tardia. Eu recuei. Agora não. Eu tenho outros pacientes. Sara vai acordar em algumas horas. Se quiserem explicações, perguntem a ela por que ela preferiu me ver morto socialmente para se sentir superior. Virei as costas. Mas antes de atravessar as portas duplas, parei. Ah, e pai, a Faculdade de Medicina de Chicago não me deu apenas o diploma. Eles me deram a honra que você disse que eu nunca teria. Tenham um bom dia. Caminhei para o vestiário dos médicos. Eu precisava de um banho. Precisava tirar o cheiro da Sara e o peso daquele olhar dos meus pais. Mas eu sabia que o verdadeiro drama estava apenas começando. Porque quando a Sara abrisse os olhos e visse que o seu irmão fracassado era o dono da vida dela, a mentira não teria mais onde se esconder. O sol de Chicago finalmente surgiu, mas não era um amanhecer caloroso. Era uma luz pálida, filtrada pelas janelas reforçadas da UTI, que transformava o quarto em um aquário de vidro e metal. O som predominante era o suspiro mecânico do ventilador e o bip rítmico do monitor cardíaco, o metrônomo da sobrevivência de Sara. Entrei no quarto às 10 da manhã. Meus pais estavam sentados nos cantos como sentinelas exaustas. O silêncio era tão espesso que eu podia ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes no teto. Quando me aproximei da cama, vi as pálpebras de Sara tremerem. Ela está acordando, sussurrou minha mãe, a voz carregada de uma esperança que me dava náuseas. Sara abriu os olhos devagar. Primeiro a confusão nublada pela anestesia, depois o reconhecimento doloroso. Ela olhou para o teto, para os tubos e finalmente para mim. Eu estava parado ao pé da cama, com o prontuário eletrônico na mão, a postura rígida de quem não estava ali para visitas sociais. Lucas, a voz dela era um chiado seco, como folhas mortas sendo esmagadas. Onde? O que aconteceu? Você quase morreu, Sara, respondi, sem suavizar o golpe. Um SUV atravessou o sinal na Michigan Avenue. Você teve uma hemorragia interna que teria matado um cavalo. Eu abri seu abdômen e segurei sua artéria esplênica com as minhas próprias mãos para que você não sangrasse até virar um cadáver no asfalto. Minha mãe soluçou. Meu pai continuou em silêncio, mas seus olhos estavam fixos em Sara, esperando a reação dela. Sara tentou se mexer, mas a dor da incisão a forçou de volta ao colchão. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de gratidão. Eram lágrimas de quem foi capturada. O segredo que ela alimentou por 5 anos, a teia de aranha que ela teceu para me manter fora do mapa da família, tinha sido varrida pela realidade brutal daquela mesa de cirurgia. Por que você fez isso? Meu pai finalmente falou. Sua voz não era de raiva, era algo pior. Era a voz de um homem que percebeu que amou um ídolo de barro. Por que nos disse que ele tinha sido expulso? Por que disse que ele estava em abrigos? Nós devolvemos as cartas do Lucas, Sara. Nós perdemos o nascimento do nosso neto porque acreditamos na sua palavra. Sara fechou os olhos com força. O monitor cardíaco acelerou. Bip, bip, bip. Eu tava com medo, ela gritou. Ou tentou gritar, a voz falhando. Tudo sempre foi sobre você, Lucas. O gênio das ciências, o garoto que ia ser médico. Eu era brilhante, mas eu sabia que era mentira. Eu sabia que você era o melhor. Se você fosse para a faculdade de medicina e vencesse, o que sobraria para mim? Eu seria apenas a irmã do Dr. Duarte. Eu precisava que vocês me amassem mais. Eu precisava ser a única. Aquelas palavras flutuaram no ar, venenosas e patéticas. Show, don't tell. Eu não precisei dizer que ela era egoísta. O cheiro de suor frio e o som do monitor entregavam sua covardia. Minha mãe desabou na cadeira, o rosto escondido nas mãos. Meu pai apenas olhava para o vazio, como se estivesse vendo 5 anos de sua vida serem triturados na sua frente. Eu cuidei da Helena sozinha, Sara. Enquanto você dizia que ele estava em festas, eu estava limpando o sangue da quimioterapia da minha única amiga. Eu segurei a mão dela quando ela parou de respirar. E quando eu tentei ligar para vocês, chorando, você bloqueou o caminho. Você não tirou apenas os meus pais de mim, você tirou o direito deles de serem avós. Você tirou o direito de um filho
de ter o apoio da família no pior momento da vida dele. Me perdoa, Lucas. Por favor, ela soluçou, mas eu não sentia nada. Olhei para o relógio. O perdão é um conceito metafísico, Sara. Eu sou médico. Eu lido com fatos. O fato é que você está viva. O fato é que eu cumpri o meu dever. Mas não espere que eu apague 5 anos de luto por uma família que ainda respira. Virei-me para sair, mas meu pai se levantou e segurou meu braço. Seus dedos tremiam. Lucas, espere. Podemos conversar no estacionamento. Como homens, olhei para ele. O homem que idolava na infância agora parecia um estranho que acabara de conhecer em um acidente de trânsito. Eu tenho um plantão de 24 horas para terminar, pai. Mas eu suspirei, sentindo o cansaço acumulado de anos finalmente pesar nos meus ombros. Me encontre lá embaixo em 10 minutos. Saí do quarto sem olhar para trás. Sara continuava chorando, o som sendo abafado pelo fechamento automático da UTI. O confronto final não seria com a vilã da história, mas sim com os cúmplices silenciosos que permitiram que o crime acontecesse. O estacionamento lateral do hospital era um deserto de concreto cinza, fustigado pelo vento cortante que soprava do lago Michigan. O sol de Chicago agora estava alto, mas não trazia calor, apenas uma claridade crua que expunha cada rachadura no asfalto e cada marca de cansaço no meu rosto. Eu estava parado perto da parede de concreto, sentindo o frio atravessar o tecido fino do meu uniforme cirúrgico. Vi meus pais se aproximando. Eles caminhavam devagar, como se estivessem atravessando um campo minado. Minha mãe segurava a bolsa contra o peito com as 2 mãos, um gesto defensivo, como se a bolsa fosse o único escudo que restava contra a realidade. Meu pai estava com os ombros curvados, as mãos enterradas nos bolsos de um casaco de lã caro que parecia subitamente grande demais para ele. Pararam a 2 metros, a distância de segurança, a distância de 5 anos de ausência. Você disse que queria conversar, pai. Minha voz soou seca, dispersada pelo vento. Eu tenho 10 minutos antes de voltar para a burocracia do pós-operatório. Meu pai limpou a garganta, mas o som saiu como um engasgo. Ele olhou para os próprios pés antes de encontrar meus olhos. Nós encontramos a caixa, Lucas, ontem à noite. Depois que a polícia nos ligou sobre o acidente, sua mãe voltou em casa enquanto eu esperava na triagem. Ela não aguentou. Ela abriu a gaveta do fundo do armário. Eu senti um nó apertar no meu peito, mas mantive a expressão neutra. Que caixa? A caixa das cartas devolvidas. Minha mãe respondeu, a voz trêmula, quase sumindo no vento. Eu nunca tive coragem de jogá-las fora. Cada vez que uma carta sua voltava com aquele carimbo de recusado, eu sentia um puxão no coração. Mas a Sara dizia que era apenas você tentando nos manipular, tentando conseguir mais dinheiro para os seus vícios. Então eu as guardava, como se fossem provas de um crime que eu não queria admitir. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope amassado, amarelado pelo tempo. Era o convite do meu casamento. Nós as abrimos todas, Lucas. Ontem à noite, sentados no chão da cozinha. Lemos sobre a sua formatura, lemos sobre a Carolina, lemos sobre o dia em que você descobriu que seria pai. Meu pai deu um passo à frente e desta vez eu não recuei, mas meu corpo ficou tenso como uma mola. Teve uma carta, ele começou, a voz falhando, uma que você escreveu no primeiro dia da sua residência. Você disse que chegou tão cedo que o estacionamento estava vazio, que comprou um café horrível em uma máquina de corredor e que naquele momento sentiu falta de me contar sobre o seu primeiro paciente. Eu lembro daquele dia, Lucas. Eu lembro que passei a manhã inteira tentando apagar sua imagem da minha mente, porque a Sara tinha me contado que você tinha sido visto em um bar de subúrbio. O silêncio que se seguiu foi cortante. Eu fechei os olhos por um segundo e pude sentir o gosto daquele café de 5 anos atrás. Um café amargo, solitário, tomado enquanto eu olhava para o horizonte de Chicago, esperando por um telefone que nunca tocou. Sinto muito que vocês tenham tido que ler o passado em uma noite. Eu disse e minha voz era de uma calma letal. Mas ler cartas não recupera os aniversários. Não traz a Helena de volta à vida. Não apaga o fato de que meu filho, o neto de vocês, faz perguntas sobre os vovôs que moram nas estrelas, porque ele acha que vocês estão mortos. Para ele, vocês não passam de uma abstração. Minha mãe sufocou um soluço. O nome dele é Tomás, não é? Na foto, ele se parece tanto com você quando tinha 6 anos. O nome dele é Tomás, mãe. Ele gosta de dinossauros e de caminhões de bombeiro. E ele dorme abraçado a uma baleia de pelúcia porque tem medo do escuro. Ele é uma pessoa real, mãe. Não é um personagem nas cartas que vocês escolheram ignorar. Meu pai estendeu a mão, hesitante. Lucas, o que podemos fazer? Diga-nos o que fazer para consertar isso. Qualquer coisa. Dinheiro, advogados, tempo. Nós faremos qualquer coisa. Olhei para ele, para o homem que me ensinou a dirigir, o homem que me disse que homens de verdade não desistem e que depois desistiu de mim sem hesitar. Não há nada a fazer, pai. Esse é o erro de vocês. Vocês acham que minha vida é um quebra-cabeça com uma peça faltante, mas a verdade é que eu preenchi o espaço de vocês
com outras coisas, com o amor da Carolina, com o trabalho, com a lealdade dos amigos que ficaram quando o sangue falhou. Minha vida está completa. Ela funciona sem vocês. O rosto dele empalideceu sob a luz do dia. Você está dizendo que nunca mais quer nos ver? Estou dizendo que a partir de hoje as regras mudaram. Apontei para o hospital atrás de mim. Eu salvei a Sarah porque é o meu trabalho, mas eu não sou o Lucas bonzinho que aceita migalhas de afeto depois de ser chutado por 5 anos. Se vocês quiserem algum tipo de relação, será nas minhas condições, sem pressa, sem cobranças. E por enquanto, o Tomás fica fora disso. Eu não vou deixar vocês entrarem na vida dele para depois desaparecerem se a Sarah inventar uma nova história. Minha mãe assentiu rapidamente, as lágrimas correndo sem parar. Nós aceitamos. Qualquer coisa, Lucas. Só, por favor, não nos apague de novo. Eu não apaguei vocês, respondi, virando-me para a porta do hospital. Agora, se me dão licença, eu tenho vidas para salvar. Vidas que, ao contrário da de vocês, ainda podem ser consertadas. Caminhei de volta para o prédio. Meus passos ecoavam no concreto, cada vez mais fortes. Eu não olhei para trás, mas sabia que eles ainda estavam lá, parados no frio de Chicago, segurando envelopes que não podiam mais ser enviados. A cirurgia na Sarah tinha sido um sucesso médico, mas a cirurgia na minha alma, aquela estava com os pontos abertos, e eu não sabia se algum dia eles iam cicatrizar. Os meses que se seguiram àquela madrugada não foram marcados por um milagre de reconciliação, mas por um processo lento e doloroso, como a fisioterapia de um membro que foi amputado e costurado de volta. O palco mudou do hospital para um prédio de tijolos aparentes no centro de Chicago, no consultório da doutora Helena Andrade. O ar na sala de terapia era diferente do ar do hospital. Não cheirava a antisséptico, mas a papel antigo e chá de camomila. As cadeiras não estavam em círculo, estavam dispostas em um triângulo rígido. Meus pais em uma base, eu no ápice e o silêncio entre nós como um terceiro convidado. Lucas, a doutora Helena começou, sua voz suave tentando suavizar as arestas da sala. Sua mãe mencionou algo sobre uma percepção que ela teve esta semana. Você está pronto para ouvir? Assenti, cruzando os braços. Eu ainda usava meu relógio de cirurgião, o lembrete constante de que meu tempo era precioso. Minha mãe respirou fundo. Ela não parecia mais a mulher altiva das festas de gala de Chicago. Ela parecia pequena. Eu sabia, Lucas. Ela sussurrou, e o som foi como o estilhaçar de um cristal. No fundo, naquelas noites em que a Sarah contava suas derrotas, eu sabia que algo não se encaixava. Sua voz, o jeito que você sempre foi determinado, eu via a mentira nos olhos dela, mas eu escolhi fechar os meus. O impacto daquelas palavras foi mais forte do que qualquer coisa que Sarah tivesse feito. Por quê? Perguntei, a voz rouca. Porque admitir que a Sarah era a mentirosa significaria admitir que nós tínhamos falhado com você desde os 6 anos de idade. Ela chorou abertamente agora. Significaria admitir que criamos um monstro de carência e que sacrificamos o nosso filho mais honesto no altar do ego dela. Foi mais fácil acreditar nela do que carregar a culpa de ser uma mãe negligente. Meu pai fechou os olhos, a mandíbula travada. Ele não disse nada, mas a forma como ele apertou o braço da cadeira dizia tudo. A traição não foi apenas da Sarah. Foi uma negligência sistêmica, um acordo silencioso para manter as aparências de uma família perfeita. Antes de sairmos daquela última sessão, minha mãe tirou um envelope pequeno da bolsa. Não era uma carta nova, era algo antigo. Eu encontrei isso no fundo de um álbum que a Sarah tinha escondido no sótão dela, disse ela, estendendo o papel. Achei que você deveria ter. Peguei o envelope e saí para a rua. O outono de Chicago estava tingindo as árvores de laranja e marrom. Entrei no meu carro, mas antes de ligar o motor, abri o envelope. Era uma fotografia de farmácia, as bordas levemente gastas. Nela, um menino de 6 anos, eu, estava parado ao lado de um vulcão de papel machê em uma feira de ciências estadual. Eu usava uma camisa azul 2 tamanhos maior e segurava uma fita de 2º lugar no peito. Meu rosto estava sério, quase solene. Durante 20 anos, eu acreditei que ninguém tinha ido àquela feira. Eu lembrava de olhar para a porta a cada 5 minutos, esperando o carro do meu pai, enquanto eles estavam no teatro vendo a Sarah ser a estrela da peça escolar. Eu cresci achando que aquele momento não tinha sido registrado por ninguém. Virei a foto. No verso, com a letra apressada do meu pai, estava escrito: Feira Estadual, 1998. O vulcão do Lucas foi o mais alto. Ele não nos viu, mas nós chegamos no final. Orgulho.
As lágrimas que eu segurei no hospital, no estacionamento e nas sessões de terapia finalmente vieram. Não eram lágrimas de perdão, eram lágrimas de reconhecimento. Eles estiveram lá, por 10 minutos, nas sombras, mas estiveram. E depois permitiram que Sara apagasse aquela memória com as mentiras dela. Liguei o carro e dirigi para casa. Quando abri a porta, o cheiro de manjericão e alho me acolheu. Carolina estava na cozinha e Tomás veio correndo pelo corredor, a baleia de pelúcia debaixo do braço. "Papai, o senhor baleia aprendeu a voar", ele gritou, pulando no meu colo. Eu o abracei com uma força que o fez rir. Olhei para a fotografia no balcão da cozinha e depois para o meu filho. Naquela noite, eu não liguei para os meus pais. Eu não mandei uma mensagem para Sara, que agora trabalhava em uma recepção de clínica veterinária, tentando redimir sua própria existência longe dos holofotes. Eu apenas sentei no chão com o Tomás e ajudei a construir uma torre de blocos, que desta vez não cairia. A história da minha família não teve um final de filme de Hollywood. Não houve um jantar de Natal onde todos se abraçaram e esqueceram o passado. O que houve foi algo mais real, uma aceitação silenciosa de que o passado é uma cicatriz que não dói mais, mas que ainda está lá para nos lembrar de quem somos. Eu era o Dr. Lucas Duarte. Eu salvei a vida da minha irmã. Eu recuperei a minha história. E, acima de tudo, eu garanti que o meu filho nunca tivesse que olhar para uma porta de feira de ciências esperando por alguém que não viria. Na gaveta de documentos importantes, ao lado dos passaportes e da certidão de nascimento do Tomás, agora repousava uma foto de um menino com uma fita de segundo lugar. Porque no final das contas, eu não precisava ser o primeiro para ninguém. Eu só precisava ser real para mim mesmo.